Dois assuntos no vídeo de hoje. O sucesso estrondoso de público na primeira rodada do Campeonato Carioca. Um espetáculo. É a Ferg ensinando para o mundo como se faz. Como é que pode ainda não terem tirado o Rubens Lopes do futebol brasileiro? A Premier League, La Liga, precisam contratar esse gestor altamente competente, que faz um produto de muita qualidade. Vocês viram os grandes jogos? Vocês viram o nível dos jogos dos quatro grandes? Coisa maravilhosa. Segundo assunto de hoje, a goleada implacável do Barcelona para cima do Real Madrid. E para resumir, daqui a pouco a gente entra mais no assunto, o Barcelona é o time dos jogos grandes na temporada. E o Real Madrid é o time que sucumbe em praticamente todos os jogos grandes da temporada. 2 goleadas numa mesma temporada. Isso não pode ser normal. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 300 mil inscritos por aqui. Hoje, uniformizado de aposta ganha. Vai lá na AG que você pode conferir as odds dos estaduais que já começaram, dos que vão começar, como o Campeonato Paulista que começa na próxima quarta-feira, das ligas europeias e muito mais, com responsabilidade com 18 anos ou mais. Aponta a câmera para esse QR Code que eu deixo aqui e aí você pode fazer a sua fezinha, beleza? A plataforma é autorizada a operar no Brasil. Aposta ganha regulamentada, é segurança para todo mundo, é tranquilidade para todo mundo se divertir. Beleza? QR Code na tela. Vamos lá, eu vou começar com os maravilhosos jogos do fim de semana de abertura do Campeonato Carioca 2025. Que exemplo de produto! Tivemos estádios lotados, audiências estrondosas, jogos de nível técnico altíssimo, nível de competitividade impressionante, equipes com as suas forças máximas, com as suas estrelas, com os seus principais jogadores, a receita do sucesso. Só que não foi nada disso. Pega tudo isso aí, vira de ponta cabeça. Foi tudo ao contrário. Tivemos os 4 grandes estreando sem as suas principais estrelas, sem os seus principais nomes. O Vasco, por exemplo, os caras começaram agora, até adotei tudo aqui para não falar bobagem. O Vasco tá em pré-temporada. Jogou com alguns garotos da base e alguns jogadores que voltaram recentemente de empréstimo. O Botafogo nem começou ainda o ano. O time principal tá de férias. Se representa amanhã, dia 14. Foi com o Sub-23 para o Campeonato Carioca, para essa estreia. E alguns jogadores que tiveram menos minutagem, como o Patrick de Paula, que teve uma recuperação de lesão no ano passado e tal, e fez um gol de pênalti. O Fluminense voltou no dia 8. O elenco principal voltou dia 8 de janeiro. Então começou o campeonato com garotos da base e algumas peças que não jogaram a reta final, a última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está nos Estados Unidos, fazendo a sua pré-temporada. O Felipe Luiz está lá com o grupo principal e ficou aqui o Kleber dos Santos comandando o time que é do Sub-20. A maioria dos jogadores que entraram em campo ontem lá em Aracaju, do Sub-20. Aliás, parabéns, o jogo foi em Aracaju. Os primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca serão todos fora do Rio de Janeiro. Não dá para entender, né? Qual é a razão de ser de um campeonato estadual onde as equipes pequenas não podem jogar nos seus estádios contra os grandes, as únicas oportunidades que elas têm. Mas, enfim, além do aspecto técnico aqui, mas isso aí a Ferg já está dando de ombros há muito tempo. Então, os jogos do fim de semana tiveram esse componente. Ninguém quis assistir. Então nós tivemos os públicos, vou colocar para você, vou passar para vocês os públicos maravilhosos desse fim de semana. Nova Iguaçu e Vasco, público pagante, 9.699. O jogo foi em São Januário, mando do Nova Iguaçu, tá? Inversão de mando é bobagem para a Federação do Rio de Janeiro, que se dane, né? Qual o problema? Qual o problema o Vasco jogar como visitante do estádio dele? Nenhum. Imagina um Real Madrid e Valência, mando do Valência, jogo do Bernabéu. Pô, maravilhoso. Chelsea e Tottenham, mando do Tottenham, jogo Stamford Bridge. Porra, fantástico. Gente, como é que eles não tiveram essa ideia ainda, não ligaram pro Rubens Lopes ainda? Pelo amor de Deus, eles estão perdendo um gestor de nível global, de uma visão estratégica, de uma leitura do aspecto técnico, do equilíbrio técnico de uma competição sem paralelo na história da humanidade. Seguimos, Botafogo e Maricá. Foi o primeiro jogo do campeonato, começou meia hora antes do jogo do Vasco. Público pagante, 8.338 torcedores. Num estádio que é imenso, que é o Newton Santos, fica visualmente horroroso.
Fluminense e Sampaio Corrêa. Vamos para os jogos do domingo. Esse jogo foi Moça Bonita, que é o estádio mais acanhado. Público pagante, 3.893. Não tem o mesmo impacto visual de um Newton Santos vazio, mas é um público muito baixo e uma arrecadação que não chegou nem a R$100 mil. Vocês acham que paga a conta do campeonato um jogo de um grande? Eu não estou falando de Bangu e Volta Redonda, estou falando de Fluminense e Sampaio Corrêa. É o Fluminense, é um grande do Campeonato Carioca. Você acha que um jogo de um grande que arrecada menos de R$100 mil paga a conta? No futebol de hoje em dia, com as folhas salariais batendo 15, 20 milhões de reais, paga a conta? Vocês acham mesmo que paga a conta? Mas a conta do Rubens Lopes paga. Essa paga, essa tá bem paga. Flamengo e Boa Vista, jogo em Aracaju. Aí você espera, né? Pô, vai levar o jogo pro Nordeste. O Flamengo tem muita torcida lá, vai ser um estádio lotado e tudo que é jogo. 3.263 pagantes para um jogo do Flamengo, da maior torcida do país. 3 mil. A torcida do Flamengo não existe mais em Aracaju? Não, existe muito. Dá em árvore. Agora, ninguém vai sair de casa, só os 3.263 mais fanáticos e corajosos, para ver os reservas do Flamengo, sub-20 do Flamengo, nem o Felipe Luiz está aqui, jogar com Boa Vista, porra. Ninguém vai fazer isso. Os jogos não têm o mínimo de atratividade. Botafogo estreou perdendo em casa pro Maricá. Aí os caras começam a zoar, fazer meme. Aí o Eduardo Paes quer fazer gracinha com o Maricá. Amigo, o botafoguense está cagando para a derrota de sábado. Ele acabou de ganhar a Libertadores, o brasileiro. Os caras estão de férias. Enquanto o Sub-23 estava jogando sábado, o Gregory, o Marlon Freitas, o Igor Jesus, os caras estavam fazendo churrasco, porra. Estavam na praia, fim de semana. Você acha que o torcedor tá preocupado com isso aqui, cara? Mas a Federação do Rio de Janeiro pouco se importa com isso. Os 4 grandes prejudicados porque não puderam jogar com as suas principais estrelas. Para a federação, dane-se. Porque no futebol, o que eu bato sempre aqui, o que eu tenho dito sempre no canal? Num negócio com múltiplos agentes, como é o futebol, num negócio, numa empresa que tem vários sócios, em qualquer negócio, tudo que envolve dinheiro, tem que ser bom para todo mundo. Todos os agentes que participam daquele negócio precisam estar lucrando de alguma forma. O campeonato estadual é o tipo do negócio que ele é péssimo para todo mundo, ele só é bom para quem organiza. Não é que ele é mais ou menos para os clubes. Porque, por exemplo, né, eu estou falando muito do campeonato carioca. Tem outros campeonatos, os campeonatos estaduais, de uma maneira geral no Brasil, eles são ruins. Eles atrapalham o calendário, eles afogam, esgoelam o calendário, fazem com que os times não tenham pré-temporada, atrapalham o desenvolvimento físico dos times, fazem a conta estourar nas competições mais importantes. Quando chega setembro, outubro, os times estão arrebentados. Mas alguns ainda trazem algum tipo de benefício. Então, por exemplo, desculpa se você vai ficar raivoso, espumando, porque vai achar que é bairrismo. Aí é problema seu. O que você trata como bairrismo, eu trato como realidade. O Campeonato Paulista paga para os 4 grandes entrarem em campo, só para vocês jogarem, tá? Não estamos respeitando a pré-temporada de jeito nenhum. Vocês voltaram de férias agora e vão ter que entrar em campo dia 15 e dia 16 para fazer jogo no interior. É uma bagunça. Uma bosta também. Mas eu tô te pagando 40 milhões de reais para entrar em campo para jogar o Campeonato Paulista, mais a premiação em caso de título. Mais, sei lá, 2, 3, 4 milhões em caso de título. 40 milhões para Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos entrarem em campo. O Campeonato Carioca não paga um centavo, amigo. Não paga um centavo. É bom para quem? Só pro Rubens Lopes. Porque a federação tá arrecadando. Claro que tá arrecadando. A federação tá arrecadando com as taxas, com as inscrições de atletas, com toda a burocracia, os clubes pequenos suando para fechar a conta, e dinheiro indo para a mão da federação. Para a federação tá ótimo, o campeonato é lucrativo para ela e eu não tenho problema com lucro. Eu não tenho inveja do lucro de ninguém, não criminalizo o lucro de ninguém. Não sou desse time. Tem uma galera que eu não sou. Agora, só você lucra, irmão. E você tá lucrando em cima do prejuízo técnico, físico, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Estão todos se ferrando. Tô nem falando da encheção de saco das derrotas, porque como eu falei aqui, os torcedores ontem... Amigo, ontem, na hora do jogo do Flamengo, tava rolando o Real Madrid e Barcelona. E era aniversário ontem da minha filha e tal, e tinha flamenguista no aniversário. A galera só foi se ligar de saber quanto foi o jogo depois. Rapaz, hoje tem Flamengo e Boa Vista. Quanto é que foi aí?
As pessoas cagaram para o jogo e fizeram corretamente. Porque assim, aí a ação em consequência, né? A federação caga... Desculpa os termos escatológicos na hora do almoço de muita gente aí, desculpa. A federação caga pro campeonato, o público caga pro campeonato também. É óbvio, é óbvio. Qual o sentido de uma TV aberta parar a sua programação para exibir o Sub-23 do Botafogo, o Sub-20 do Flamengo? E os titulares lá, porra, passeando com o Mickey nos Estados Unidos. Qual é a lógica disso? Só é bom para a federação. Um modelo de negócios com múltiplos agentes, onde só um desses múltiplos agentes lucra e todo mundo só se ferra, só sai no prejuízo. Desculpa, isso não faz o menor sentido, mas as coisas no futebol brasileiro não fazem o menor sentido. Não fazem. A estrutura de poder é o sentido. A politicagem é o sentido. O lucro nos bolsos de poucos é o sentido. É assim que as coisas tocam no Brasil e vão continuar tocando até o momento que essa parada romper. Que não tem como. Gente, acabou. Acabou. Esse modelo de campeonato carioca acabou. O Campeonato Paulista ainda faz assim, das tripas coração para tentar ter alguma relevância e tal, mas sim, galera, tá indo embora. Tá acabando isso aí. Não dá mais. 2025. Os clubes milionários, bilionários, SAF chegando, injetando dinheiro, investidores internacionais injetando dinheiro para jogar isso aqui, cara. Isso é um desrespeito com as instituições, isso é um desrespeito com o torcedor, isso é um desrespeito com a história do Campeonato Carioca, que já foi importantíssimo, que salvava ano. Sou dessa época. Campeonato Carioca salvava o ano do time que vencia. Agora esquece, agora você jogou o Campeonato Carioca... Ganhou? Tá bom. Perdeu? O Botafogo foi 2 anos eliminado, foi jogar a Taça Rio. Que legal. Campeão da América. Conversa com a Conmebol. Então, gente, isso aqui é uma vergonha. Amanhã tem jogo de novo, amanhã tem mais. Amanhã já temos um Botafogo e Portuguesa, temos a segunda rodada do excelente Carioca. Só se fala em outra coisa. Talvez tem botafoguense agora ouvindo aqui e fala, tem jogo amanhã? Pô, tá sabendo por mim. Provavelmente tem. Porque é o tratamento que a Ferg dá ao seu principal produto. Mas ela tá pouco se lixando para o produto. Ela quer que a bola role de qualquer maneira. O importante é ter jogo. O importante é a bola rolar e a Ferg arrecadar. É isso. Para eles, tá bom. Para eles, basta. Muito bem. Vamos falar aqui do Real Madrid e do Barcelona. Vou falar rapidamente, tá? Ontem... Na hora do jogo, minha filha estava na sua festinha de aniversário, eu vi o jogo ali com os amigos ali no celular e tal, e depois, à noite, fui me inteirar um pouquinho mais sobre o que aconteceu. E nós estamos diante de realidades muito bem desenhadinhas na temporada, tá? De um time e do outro. Enquanto o Barcelona é a equipe que se agiganta nas principais partidas... Você pega os jogos grandes, o desempenho do Barcelona. O Barcelona teve dificuldades, teve momento recente de oscilação, de perda de pontos na temporada, aquelas 2 derrotas para o Leganés e para o próprio Atlético de Madrid, um empate com o Betis, foi uma sequência de uma vitória apenas em 4 jogos, foi um momento ali de perda de pontuação, de liderança. Mas no geral da temporada, nos jogos maiores da temporada, o Barcelona foi superior aos seus adversários. Então o Barcelona pega 2 vezes o Real Madrid e amassa o Real Madrid 2 vezes. O Barcelona pega o Bayern de Munique e enfia 4 na Liga dos Campeões. O Barcelona pega o Atlético de Madrid, perde o jogo na última bola com 20 finalizações contra 5, 19-5, para ser mais preciso, 19-5. O Barça pega o Atlético Bilbao, agora na Supercopa, um dos principais times hoje do Campeonato Espanhol, e passa o carro. Esse é o Barcelona da temporada, enquanto o Real Madrid é o oposto disso. O Real Madrid toma 9-2 no agregado do Barcelona em 2 clássicos na temporada. O Real Madrid perde para o Milan, dentro de casa na Liga dos Campeões da Europa. Né? Então, nos jogos grandes, com a galera do G4 do Campeonato Espanhol, o Barcelona só tem 1 ponto. O Barcelona vai para Anfield, perde para o Liverpool sem ter a menor chance. Porra, todo mundo já sabia. Liverpool, no estádio do Liverpool, em Anfield, esquece, é derrota. Voltou com 2-0 e voltou por... Beleza, perdemos só de 2-0. Tinha gente prevendo cenários até mais apocalípticos pro Real Madrid. Então, assim, perde pro Lille na Liga dos Campeões da Europa, faz uma campanha medíocre na Liga dos Campeões da Europa. Então, é o time dos jogos grandes
É o time que seu adversário joga de que forma? O seu adversário é mais cauteloso, a gente pode adaptar. O seu adversário acelera o jogo, então nós vamos botar aceleração também. Seu adversário joga no talo, no 100%, vamos jogar no 110%. Esse é o Barcelona. E o Real Madrid é o time que tem dificuldades para se impor nesses jogos grandes, tem dificuldades coletivas de decisões tomadas pelo Ancelotti que não tem dado certo, dificuldades individuais gravíssimas. Você não pode, assim, com todo respeito, essa defesa do Real Madrid hoje, com o Lucas Vázquez, com o Tchouaméni, com o Mendy, com o Rudiger ainda mal ou menos se salvando, isso não tem condição mais. Isso não tem condição. O Real Madrid virou uma água. Daqui a pouco o Real Madrid tá batendo 40 gols sofridos na temporada. O Real Madrid que de novo não contratou. Sabe aquela brincadeira que eu fiz recentemente sobre o Abel Ferreira no Palmeiras? Galera, tá na hora do Palmeiras se escorar menos na figura do Abel e dar mais peças a ele. Não ficar nessa de não precisa contratar quando perder porque o Abel resolve. Ele vai resolver uma, outra, no curto prazo. No médio e longo prazo fica difícil porque estoura tudo nas costas dos caras. Do Abel. Enquanto os rivais estão se reforçando. Então, você não pode ficar nessa. O Real Madrid tá nessa. Como na temporada passada houve as lesões e aí o Ancelotti foi dando um jeito, aí a galera pensou, tudo bem, aconteceu de novo em 24, 25, o Ancelotti vai dar um jeito. Mas não é assim. O Real Madrid não precisa de um zagueiro. O Real Madrid precisa ir ao mercado para arrumar 2 zagueiros. O Real Madrid precisa arrumar lateral. O Real Madrid precisa trazer volante. O Real Madrid precisa se reforçar quase o campo todo. No ataque não. Mas do meio para trás... Não dá para um clube que arrecada o que o Real Madrid arrecada, que ganha o que o Real Madrid ganha, que tem a exigência que o Real Madrid tem, se comportar no mercado dessa forma. Não, tudo bem, machucou o Carvajal, tá bom, a gente se contenta com o Lucas Vázquez. A gente espera o Arnold até o meio da temporada, quando ele vem no custo zero. A gente faz uma propostinha pro Liverpool só para constar, para dizer que não fez. Não dá, gente, isso é o Real Madrid. E aí o risco de eliminação na Champions, ele existe, o risco de não... Assim, vaga direta é milagre, né? Vai ter que jogar um playoff em fevereiro, aí você vai botar mais 2 datas no calendário. O calendário que pro Real Madrid já é inchado, porque ele já começou com uma Supercopa da Europa no início da temporada, porque ele já teve que ir lá para jogar em Doha o Intercontinental, o Mundial com o Pachuca, aí vai botar mais 2 jogos de playoff em fevereiro, porque ele não vai conseguir a vaga direta. Você só vai aumentando o problema. E não tem reforço. E tem um desempenho pífio em jogos grandes. Ontem o Ancelotti tem razão. Do que eu vi do jogo, só o Mbappé salvou. Sem dúvida alguma. Somente o Mbappé. Vinícius Júnior, mal, com atribuições defensivas dadas pelo Ancelotti, mas sem conseguir aparecer, sem conseguir brilhar no jogo. Tímida, pálida atuação. Rodrigo, mal. Assim, acho que depois do Mbappé, se todo mundo foi nota 2, o Rodrigo você dá um 2,5, 3 no máximo. No máximo, a cobrança de falta, a bola na trave, mas deu um dos gols pro Barcelona, né? Entregou um dos gols pro Barcelona. Rodrigo mal, Bellingham sumido. Se o Bellingham some, o Real Madrid some. Então só tinha o Mbappé. Ontem só teve o Mbappé. É muito pouco. E em compensação, você tem vários caras do Barcelona jogando muita bola. Muita bola. Ontem, o Koundé sofreu um pouquinho mais com o Mbappé, é verdade. Mas ontem, excelentes atuações de Pedri, de Casador, de Rafinha. Rafinha nesse momento, tem 2 caras do topo da briga de melhor do mundo na temporada. Salah e Rafinha. Salah em primeiro, Rafinha em segundo. Hoje, para montar o top 3 de melhor do mundo da temporada até aqui, temos que esperar porque a temporada vai até o meio do ano. Mas até aqui, você tem que botar esses 2. É a maior temporada goleadora da vida do Rafinha. Ele já superou os 18 gols que ele tinha feito lá atrás no futebol português, numa única temporada. Ele já tem 19 gols nessa temporada. É um jogador de extrema importância, versatilidade e eficiência nesse Barcelona. O jogador que tem aparecido nos jogos grandes, ao contrário do Vinícius Júnior nessa temporada. Vinícius Júnior, na temporada passada, apareceu em todos os jogos grandes do mata-mata. Nesse ano, ele sucumbiu em todos eles. E o Rafinha é o protagonista desse Barcelona. Claro, ele tem menos gols que o Lewandowski é o artilheiro do time, mas o Rafinha é o cara que tá fazendo essa roda girar. Aí você tem a genialidade do Yamal, mais uma vez, que acabou marcando mais um gol no Clássico. Então você tem
Um Barcelona muito seguro, com as peças que estão rendendo, com o esquema do Hansi Flick que encaixou, com o Rafinha sendo o ponto de desequilíbrio, com o Lewandowski entregando os gols que a gente espera que ele entregue, e um Real Madrid completamente desajustado em termos de elenco, sem contar o buraco deixado pela ausência do Toni Kroos, né? Quando a gente fala que o Real Madrid também precisa se reforçar para o meio-campo, porque não foram só as lesões, a própria saída do Toni Kroos, e o Real Madrid ainda não sabe o que fazer depois disso. Eu acho que uma goleada como essa, 2 goleadas na mesma temporada para o maior rival, devem produzir algum tipo de consequência. Ou o Real Madrid vai desesperado nos últimos dias da janela para contratar agora, ou o Ancelotti vai acabar vendo a corda partir para o lado dele, né? Enfim, não sei, mas não dá. Não pode ser normal você tomar 2 goleadas assim. E o Barcelona mostra que vai amadurecendo um estilo de jogo, que vai amadurecendo um sistema de jogo para brigar por coisa grande na temporada. Não dá para descartar o Barcelona como um candidato ao título da Champions. Não dá. Com essa performance do Rafinha, essa performance individual do Rafinha, com o talento do Yamal e com os outros jogadores que estão fazendo essa roda girar, meu Deus, claro que o Barcelona é um candidato a título de Champions, de brigar pelo Campeonato Espanhol, de continuar brigando pelo Campeonato Espanhol, isso é evidente. O Barcelona está jogando bola. Quando você enfia 4 do Bayern, 4 do Real Madrid, 5 do Real Madrid, opa, numa mesma temporada, peraí, isso não pode ser só coincidência. Isso não é só coincidência. Claro que os rivais têm problemas, quando a gente analisa um jogo, a gente fala de 2 equipes e uma interfere no comportamento da outra. Mas os méritos desse Barcelona são inegáveis. De um ataque que está produzindo muito, de um ataque que já tem aí 80 gols na temporada. Então nós estamos falando de uma equipe realmente hoje jogando um futebol muito legal de ver, muito agradável de ver, beirando não, superando. O Barcelona já tem 83 gols nessa temporada em 28 jogos. Tem uma média de quase 3 gols por jogo. Então é o time que vai recuperando um pouco do encanto do torcedor do Barcelona, de ver esse time jogar, de ver esse time ofensivo, de ver esse time brilhar, de ver esse time amassar adversários. Porque, amigão, se não é a expulsão do Chesney, esse 5-2 podia ser bem mais elástico. E se não é o Courtois também, salvar o que deu para salvar lá atrás. Porque assim, os contra-ataques do Barcelona, e a gente sempre via o Real Madrid como um clube que tinha um manual de contra-ataque, ensinava para o mundo. Amigo, os 2 últimos gols do Barcelona, absurda a intensidade. O Real Madrid com 1 a mais depois, não conseguiu criar nada. E o Barcelona criando, acelerando, volume, a intensidade dos contra-ataques do Barcelona, a velocidade dos contra-ataques do Barcelona, realmente um negócio impressionante. Tá dando gosto de ver essa temporada do time catalão. Muito promissora em termos de conquistas, sem dúvida alguma. O que você pensa? Deixa nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Excelente semana que tá só começando para todo mundo. Juízo e tchau.